Fagner, como é que eu vou adicionar a minha convidada? Pelo amor de Deus, diz aí, meu irmão. Que ela disse que é para me adicionar ela. Eu tô esperando aqui para me adicionar a nossa convidada de hoje. Precisa de apoio aqui, eu vou pedalar. Muito bem. Já estou aqui, o de novo não, é a doutora Aida, né? Ok. Ela tá certo. Então vou avisá-la que ela tem que clicar para entrar, né? A pessoa manda. Oi, Pedrinho. Tudo bom, meu filho? Que bom que você está bem, né? Nosso assistente social aí, diretor da Casa de Cultura, Ivan Marrocos. Mais dois minutinhos a gente está entrando, tá? Muito bem, a Edneide já entrou aqui. Agora eu tenho que te colocar. Isso, Edneide, aí sim. E aí? Aí, rapaz, pelo amor de Deus, mulher, tu não foge. Nervosíssima! Mulher, tu não foge de nós, não, mulher. Ih, é Ela assim disse que ela mesmo. me deixou aqui. Sem saber fazer amor, eu vou matar ela. Eu já estava aqui dando um chute embaixo da mesa e querendo dar um chute no Fagner e na Charlene. Poxa, ajuda aí, mano. Bota a mulher ao vivo, pelo amor de Deus, que eu aqui, eu tô igual, eu tô só esperando. Eu nessa tecnologia, eu só sei falar, mano. E olhe lá, ó. Não, mulher, a gente é a geração, não adianta não. A gente não tem esse negócio, não precisa ser da área para dizer que sabe. Não sabe, é a geração, é os momentos da É. vida. Mano, Querida, todo mundo. e o nervoso no dedo?
para a gente desarrumar o negócio aqui. Tá louco, é? Dá certo não. Mas vamos lá, né? Tá no horário, já deu, né? Já não. Já são 20 horas aqui. Isso, então pronto. Tá, somos Você, pontuais. você Britânicas. botou em instantes? Botou em instantes? Não, né? Que a gente bota uma Não, plaquinha em instantes. Mas eu acho que já está rolando, né? não tem plaquinha Quem não, é que mano. vai Nós já vamos começar, porque se eu for botar plaquinha, ao vivo? Está ao vivo. Está ao vivo, pode sim. sumir, né? O pessoal tá aqui curtindo, batendo palma. Tá todo mundo curtindo aí. Eu não dá nem, não dá um nervoso que não dá nem pra gente ficar assim, sabe? Admirando os amigos. Nossa, tá bonita, hein, mana? Tá bela. Então, então Então, vamos aí. Estou vamos lá. aqui. Querida, muito obrigada pela sua, olha que linda, pela sua contribuição, pela sua participação. Aos nossos seguidores e ouvintes, nosso boa noite, nossa saudação feminista. Eu sou Benedita Nascimento, do Fórum Popular de Mulheres, e essa noite nós vamos revoar com a nossa querida jornalista Edneide Arruda. Bom, segundo as orientações, né, que a gente tem uma orientadora, que é a doutora Aida, entendeu? Ela vai orientando a gente aqui nas lives, ela já está mais esperta do que nós, diz que. Bom, Diz que diz que. E aí nós, então, vamos... O que é essa revoada, né? uhum. O que é mais interessante é que esse nome é muito maravilhoso, né? Revoada Feminista. Eu Lindo, amei esse lindo, nome. lindo. Fiquei, Revolução. fiquei tão triste que eu digo, eu devia ter criado esse nome, mas não criei. Mas eu estou feliz que as Quem minhas foi que companheiras criou? feministas criaram. Então, a Revoada Feminista, ela está acontecendo desde o dia 23 de junho, né? E a Revoada Feminista, segundo os nossos estudiosos, né, relacionada a esse entendimento dos grandes voos, né, das passaradas, né, a revoada é uma formação de pássaros, né, que vão voando e se guiando conjuntamente, né, para chegar no local onde eles querem chegar, todo mundo junto. Então, é uma revoada. E aí eu acho que o nome ele tem muito a ver com essa coisa mesmo das mulheres, né? Nós mulheres temos muito disso, muito de revoar coletivamente, muito de revoar, né, nessa perspectiva de fazer com que todas as mulheres alcancem os direitos sociais, né, a justiça social, enfim, alcance as oportunidades de emprego, cultural, político, né? Então, assim, essa revoada feminista realmente ela está mexendo com esse universo, não só feminista, mas com o universo feminino, Edneide. Então, assim, eu quero convidar agora todos para acompanhar essa nossa revoada feminista, que eu tenho certeza que vai ser muito legal. A revoada feminista ela tem um eixo central, que são os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, e mais interessante é que a gente pauta essa discussão nesse momento da pandemia, né? Mas a gente vai ficar só falando dos direitos sexuais e reprodutivos? Bom, o só é por minha conta, porque os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres traz um monte de coisa, né? Então, nós vamos falar Verdade. de tudo que couber, né? De tudo que couber dentro dessa perspectiva, né? Da igualdade, dos papéis de gênero, da violência doméstica, do direito à saúde reprodutiva, como o planejamento familiar, anticoncepcional, a construção de uma luta histórica, que é o aborto previsto em lei, né, que hoje a gente vai ter que falar sobre isso, né, o quanto que nós estamos correndo risco de perder o que já está constituído legalmente, Com né? certeza. Então a gente vai estar também falando um pouco sobre isso. Mas, enfim, aqui nesse grupo nosso, quem capitaneou essa ideia da reforma feminista foi a Ida Pereira, né? Essa nossa companheira aí de guerra, né? Ela não para, Sempre é bicha comprometida, né? ativa, é o tempo todo.
E ela trouxe essa ideia e a gente está continuando a revoada feminista, né? Pegando Uhum. todo mundo que quer conversar, que quer falar para as mulheres. E aí, muito obrigada, doutora Aida, pela ideia, né? Essa ideia veio da Rede Feminista de Saúde, de Ginecologia e Obstetrícia, e aí ela continuou com essa ideia e a gente vai dar conta dela até a hora que a gente se cansar. E eu acho que a gente não vai se cansar. Uhum. E aí também é importante dizer que a Aida, ela é presidente da Sogiro, e a Sogiro criou um canal muito bacana, que é um canal chamado Covid Mulher. Nesse canal, você pode, toda e qualquer mulher que quiser buscar informação, né, sobre a questão dos direitos, da saúde reprodutiva, do uso de anticoncepcional, enfim, pode ligar nesse canal que sempre vai ter uma pessoa lá para lhe atender, uma médica, um profissional para lhe atender. E o telefone do Covid-19, Covid Mulher, é 993 40 1352. Eu vou digitar isso depois, quando eu terminar de falar aqui, eu digito. Agora não dá para digitar, mas é 993 40 1352, tá? É de Porto Velho. Bom, Certo. eu estou vendo aqui que tem um monte de gente, Ana Paula, a Leide, a Ceissa lá de João Pessoa, né? A Miriam já entrou, já falou que não era para mim sair, porque senão não ia voltar, e eu realmente não. Quase que eu não voltava, né? Mas voltei. A Berenice também, a Ana Dores, mano, tá por aqui, a Ana Dores. Convido mulher. Exatamente. Aí, ó, eu estou dizendo, eu fui mexer aqui, aí deu aqui, já apareceu outra coisa. E a Eleni também, essa mulherada aí que está curtindo e que já faz também um tempão que vive nessa militância, nessa luta, nesse ativismo feminista. Muito obrigada aí, parceiras, companheiras que estão nos acompanhando. Bom, eu acho que essa live vai ser uma briga danada, porque eu falo muito, a Ednei também, mas vamos lá. Eu vou tentar controlar o tempo, o meu, pelo menos. Olha só, a Edneide, na verdade, eu quero fazer um depoimento muito bacana. A Edneide foi ela que iniciou nós. Essa mulher aí que vocês estão vendo, ela que iniciou nós no feminismo, foi ela. Ela que dizia que era para nós, né, ir para o protagonismo feminino, feminista, e nós, mas mulher, o que é isso? Ninguém quer fazer isso, não. A gente quer só cuidar das mulheres que estão aí morrendo. Não, pode estudar, pode pensar politicamente, pode sair do reivindicatismo, pode ir para o campo propositivo de uma luta mais de qualidade, né, que traz à cena não só as mulheres vítimas de violência, mas os direitos das mulheres nesse contexto. Então, a Edneide, ela foi a precursora aqui, junto com outras tantas, claro, né? Tem Rejane, tiveram tantas aqui, né? Mas ela aqui, no grupo do Fórum Popular de Mulheres e no coletivo de mulheres do PT, aqui de Porto Velho, do estado de Rondônia, ela foi a precursora nesse processo que iniciou todas nós a revoar no feminismo, não foi, Edneide? Então, a Edneide, ela é uma jornalista antiga aqui, trabalhou em vários jornais aqui, ela mesmo vai poder falar sobre isso, mas foi uma militante muito ativa, muito presente nesse cenário da luta pelos direitos políticos das mulheres, na luta contra a violência à mulher, na luta pelos direitos sexuais e reprodutivos também, na luta pelo espaço político. Foi uma grande guerreira, e continua sendo, né, uma grande guerreira nessa trajetória, e a gente deve muito de tudo que a gente tem hoje constituído. Eu tenho certeza, todas as ativistas, todas as lideranças do Fórum Popular de Mulheres, eu tenho plena certeza que todas elas lhe devem começar, esse iniciar. Então é isso, gente, vamos lá, vamos falar com a Edneide vai se apresentar, vai saudar, né, Edneide? Aí, nossas companheiras que estão aí. É contigo, mana. Companheiras fodásticas, eu estou aqui no coração, assim, não cabe tanta alegria. Primeiro, pelas palavras da Bené. Segundo, pelas companheiras que já apareceram aí, que são nossas
companheiras de luta, que iniciamos juntas toda uma história de dizer que mulher tem direito, direito à liberdade, direito à não reprodução ou à reprodução, desde que ela queira, direito de existir, direito de casar e não casar, direito de ser livre. Essa coisa a gente discute há tanto tempo. Mas a gente pensa que somos só nós, né? Pois bem, eu tinha 13 anos, lá na minha cidade do interior, Cajazeiras, na Paraíba, quando eu me dei conta que eu não queria ser uma pessoa oprimida, presa a dogmas, presa a valores, a costumes, a tradições familiares. E eu não sabia que o nome disso era feminismo. Na verdade, eu era uma criança rebelde dentro de um contexto muito normal, de uma cidade interior que não fazia nada demais, senão dizer, não, eu não quero isso, eu não quero aquilo. Para mim era uma coisa super normal fazer. Mas, na verdade, eu já trazia comigo o que a gente chama hoje de feminismo, porque já existiam outras grandes mulheres em todo o mundo fazendo isso, mas com uma teoria, com uma visão política, com uma militância dentro dos movimentos, com uma militância dentro de um partido político, né? Nós não estamos falando de hoje, nós estamos... Se a gente for resgatar um pouco a história, a gente vê todas nós representadas em grandes mulheres, né? Por isso mesmo, eu chego na universidade muito jovem, muito cheia de vontade, de conhecimento, e me encontrei com o feminismo, que era aquilo que eu dizia que queria ser e que não sabia. E então, quando eu fui morar em Porto Velho, foi aquilo que eu dei de presente para as minhas amigas, se assim eu posso dizer, que era apenas um conhecimento de uma possibilidade de ser diferente como mulher na sociedade, que estabelece papéis para homens e mulheres. E eu disse, olha, aqui eu me defino bem do meu jeito, né? Não estou nem discutindo aqui o que nós passaremos a discutir mais adiante, que são as identidades de gênero e as outras coisas, as outras questões que esse problema, essa discussão de reprodução encerra, né? Ok, com certeza. Gente, nós vamos ter algumas falhazinhas aí, né, Dineide? Mas a gente vai seguindo, tá? Eu estou Bom, tranquila. Porque, deixa eu só dizer, Benê, porque a minha tranquilidade, ela vem da minha experiência como pessoa. De nós, mulheres, sempre foi cobrado tudo. A competência, o não errar, e eu quero errar cada vez para poder acertar, né? Assim, vamos nessa. Vamos errar e depois acertar, porque aí fica mais tranquilo. Então, aqui é a mesma coisa, não tem problema, não. As redes sociais são coisas dessa era, né? Nós estamos na era chamada superconectadas, né? Nós estamos superconectados. Então, assim, ninguém pode nos cobrar que tenhamos uma competência intelectual e tecnológica no mundo digital. Isso seria um erro político. Qualquer pessoa, um professor, um intelectual, e assim como uma pessoa comum, queira nos dizer assim, vocês não souberam fazer a live. Não estou preocupado com isso. Nós estamos preocupadas em falar para as pessoas interessadas o que a gente acha que deve falar, que é exatamente falar sobre reprodução, direitos humanos, né, das mulheres, porque é um direito humano da mulher, o direito de decidir, né? É um direito humano que é convencionado, né? Estão em documentos internacionais, não é apenas uma vontade nossa, né? Nós viemos de várias conferências internacionais e nós vamos ter a conferência, a Declaração dos Direitos Humanos, que vai nos estabelecer esses direitos, a gente vai ter a conferência de Viena, a gente vai ter a conferência de Cali, vai ter a conferência de Pequim, que é um longo processo que vai definir para nós que direitos humanos são também direitos das mulheres. E desculpem que de vez em quando eu vou ficar segurando aqui o meu lindíssimo buquê de flores Frida. Tá certo. Fridástica, então. Você não é fodástica, você é fridástica. Olha só, então, é isso mesmo. Assim, a gente tem aqui o dever e o compromisso de também deixar aqui muito claro, né, o que de fato
são os direitos sexuais e reprodutivos, né, Edneide? O que é isso? Quando a gente fala de direitos sexuais e reprodutivos, o que é isso? Então, os direitos reprodutivos, eles estão, na verdade, dentro daquela... dentro desse contexto, onde a mulher ela tem o direito de fazer a sua escolha, né, de decidir sobre o seu corpo, né? E aí, decidir o momento em que ela quer ter filho. E isso não é só para a mulher, é para o homem também, quando o casal, né, tem o direito de decidir o momento e a hora que quer ter seu filho, né? Quando a mulher tem o direito de decidir ou de escolher quais os métodos contraceptivos que ela vai conceber, né, para se proteger, né, de uma gravidez indesejada. Então, os direitos sexuais e reprodutivos, na verdade, são direitos que estão constituídos, inclusive, na nossa Constituição Federal, né? São direitos que foi assim, alcançado com muita luta e que a gente sabe que recentemente, né, nos últimos anos, a gente vem sofrendo, né, algumas interferências, né, principalmente do Congresso Nacional, em relação, né, à retirada desse direito. E aí, né, é importante a gente pensar aqui, né, que as mulheres, sem esses direitos, sem a garantia desses direitos, gente, ela vai ter muita dificuldade de continuar sobrevivendo nessa sociedade capitalista, né? Porque ela tem que trabalhar, ela tem que estudar, são direitos básicos, direito à moradia, direito à educação, direito à saúde, direito a uma vida digna, direito a uma vida sem violência, né? Mas quando alguns grupos religiosos, ou alguns grupos da sociedade civil, ou alguns grupos do Congresso se juntam para cercear esse direito, isso é muito delicado, e eu acho que nós estamos vivendo um momento agora, Edneide, que realmente, se nós não tivermos, né, capacidade de mobilização social, da sociedade, dos profissionais da saúde, dos grupos de mulheres, dos coletivos feministas, enfim, dos nossos parlamentares progressistas, se a gente não tiver vigilantes, né, ao processo que vem se consolidando aqui, né, no Brasil, nós podemos sim ter graves e sérios problemas em relação aos direitos sexuais e reprodutivos. Você quer falar? Eu sei que tem aquele projeto de lei, tem aquele projeto de lei de 2013, né? De 2013, aquele projeto de lei, só que eu lembrei agora, só para te citar, porque você, inclusive, está acompanhando mais do que eu, porque você está dentro desse cenário aí, em Brasília, mas o projeto de lei do deputado Eduardo Cunha, não é isso? Do ex-deputado Eduardo Cunha? De 2015. De 2013 de 2013, né? Ele é de 2013 e ele é o 5069, né? Ele é o seguinte, nesse projeto de lei, ele pede a alteração do decreto lá, no Código lá de 1940, né? No Código Criminal, e essa alteração é para que as mulheres sejam criminalizadas e quem também fizer propaganda, as instituições que fizerem propaganda em relação ao aborto previsto em lei, né? Elas serão também penalizadas. Então, existe esse projeto aí que está andando na Comissão de Justiça e Paz. Em 2015, a deputada Érica Cocai pediu a retirada dele de pauta, porque ele, de fato, é um retrocesso à perspectiva do atendimento às mulheres vítimas de violência sexual pelo SUS, né? Fora os outros retrocessos desse direito de garantir uma saúde reprodutiva da mulher integral. Então, assim, infelizmente, nós hoje, eu fico muito preocupada, porque esse tom, essa invocação de uma propositura antidemocrática, né, racista, misógina e tudo que a gente pode, discriminatória, está voltando.
está vindo à tona, né? E o que nós vamos fazer com isso? Né? Nós já perdemos semana retrasada, né? A gente teve aquela medida que derrubou toda a equipe técnica lá do Ministério da Saúde, que simplesmente fez um comunicado para que, reiterando o direito das mulheres, nesse período da pandemia, em ter acesso ininterruptos aos serviços de saúde, ao planejamento, ao acesso aos contraceptivos, né? Acesso ao aborto quando for o caso, né? Previsto em lei, enfim. Aquela nota técnica nada mais era, gente, do que reiterar o que se tem garantido na lei. E o que aconteceu, gente? Né? E o que aconteceu? Houve toda aquela polêmica, houve toda aquela situação de, inclusive, exoneração da equipe técnica toda. Então, assim, nós estamos vivendo num governo extremamente autoritário, extremamente antidemocrático e que, nesse cenário, gente, as mulheres são as que vão para a fogueira. Não tenham dúvida. Exatamente. Quando a gente fala de direitos reprodutivos, direitos também sexuais, né, estão no mesmo debate, a gente não quer apenas falar de uma vertente. A vertente direito à privacidade, direito à liberdade, direito à intimidade, sim, é essa vertente. Mas é também o direito ao Estado garantir essa possibilidade. Porque nós falamos do privado e do público, né? O meu direito privado e o meu direito de, como pessoa, como cidadã, ter um direito de atendimento público, né? Gratuito. Por quê? Porque nós temos no país uma Constituição que determina que as necessidades básicas dos cidadãos e cidadãs são necessidades básicas que devem ser garantidas pelo Estado brasileiro, né? Então, saúde está inserido nesse processo. E a reprodução ou não, que é um direito de decisão do casal, está inserido também. E aí, quando ele decide ter, o Estado assiste. Quando decide não ter, o Estado não assiste? Como é que é isso? Então, não pode existir essa diferença. E também não pode existir uma discussão somente de maternidade ou paternidade sem a discussão de direitos individuais. Né? São direitos individuais, decisões a serem tomadas. Né? E hoje o debate mais novo que a gente tem é o quê? Meu corpo, minhas regras. Imagina se meu corpo e minhas regras não são respeitados, o que mais eu vou querer esperar do Estado? Não é isso? Porque não podemos aceitar o Estado dando regramento a um corpo. E eu não estou falando de corpo só como sexualidade. Estou falando de corpo como expressão, estou falando de corpo como cultura, e estou falando de corpo como existência. Né? Então a gente fica pensando, o que é isso de direito reprodutivo? É também o direito de querer reproduzir. Não é só de não querer, mas a forma. Nós queremos saber a forma de sermos, de tomarmos essa decisão. Nós, seres humanos, nós homens e mulheres. Nós, inclusive, nas relações homoafetivas, que também é o direito à reprodução, tem toda uma discussão. Né? Nós não vamos aprofundar aqui a discussão sobre reprodução assistida, que ela é mais complexa e ela demanda, do meu ponto de vista, demanda um conhecimento mais que vai para a Ida do que para mim. Ainda teria a condição melhor de falar melhor que nós sobre isso aqui. Mas nós precisamos dizer... Sim. Mas nós precisamos dizer... Está acompanhando aqui, que é para ver se a gente está falando tudo certinho. Sendo aprovada por ela, está ótimo. Simbora. E aí, o que a gente tem visto? Eu vou agora passando para o que a gente tem visto nos últimos, eu diria, 4 anos por aí, é um retrocesso sem tamanho nas nossas demandas. Né? Não vou nem chegar perto de falar de feminismo, vou chegar apenas perto de falar de direitos. Porque a agenda que naquele momento do governo Dilma foi colocada no Congresso Nacional já era uma agenda conservadora, já era essa agenda que está aí. Ela só não tinha essa cara ainda como personificação do mal. Mas ela era uma cara que já se colocava através de Eduardo Cunha com esse projeto que vinha fazer proibições. Hoje a gente tem projetos muito piores, o projeto do Nascimento, essa coisa toda. Então, o que a gente viu depois disso? Não precisamos dizer que é porque todo o grupo de meninas que estão nos vendo agora, nossas meninas belas, né?
sabem o que nós temos em termos de retrocessos para nós. Não há um ministério que discuta políticas públicas para as mulheres. Não há uma ministra que tenha algum compromisso com a demanda das mulheres, muito menos com a demanda feminista, com as demandas feministas, né? Não há um governo que a gente possa sequer imaginar na possibilidade de apresentar uma coisa mais avançada, porque não passa, é um governo misógino. Onde você vai discutir demandas feministas num governo misógino? Vejam bem, não estou dizendo que não devamos, estou dizendo que não temos como, porque é assim que está hoje a força política que está nos espaços de poder no país, principalmente no poder central, é a força política que pensa assim, né? Não por acaso, misógina, violenta, né? E nos trata como se não fôssemos cidadãos com direitos. Imagina mulheres com direitos. E imagina feministas reivindicando direitos, né? Eles nem aceitam isso. Nós estamos na luta, isso é verdade. Mas fazendo a leitura política do momento em que estamos vivendo, a gente lê como um retrocesso e é fatal para a nossa história. Fatal mesmo. Correto. E aqui, nós estamos aqui vendo a participação, a Berenice colocou uma coisa aqui muito interessante, a Eleni também, né, as perdas nos direitos das mulheres e também dos trabalhadores tem sido enorme, né, infelizmente, a gente tem que resistir aí. A Berenice está colocando aqui essa questão de não conseguir trabalhar isso nas escolas, né, principalmente, por exemplo, ela diz aqui, fica agoniada quando nas escolas vejo a educação física longe de discutir isso com as alunas e alunos, né? Então, assim, na verdade, realmente nós estamos com um processo de retrocesso muito grande nesse cenário aí das lutas em defesa dos direitos humanos das mulheres. E tem uma coisa muito interessante que eu vou falar aqui para vocês, Edneide, é que a ONU, o Fundo de População da ONU, estima que o aumento da pobreza na América Latina e o desabastecimento de medicamentos pode deixar 18 milhões de mulheres sem nenhum método contraceptivo. Eu estava olhando aqui isso, entendeu? E aí, quer dizer, mesmo a Organização Mundial de Saúde dizendo que a gente tem que manter os serviços, que os governos devem manter os serviços de saúde sexual e reprodutiva direcionados a mulheres, né, que eles não podem ser interrompidos, principalmente nesse período de calamidade, né, ou com a questão de terremoto e pandemia, enfim, mesmo tendo essas recomendações da ONU, da Unicef Mulher, da ONU Mulher, do Fundo de Populações, mesmo isso, a gente está percebendo que nós não conseguimos, infelizmente, conter essa prática que está sendo direcionada de cerceamento dos direitos das mulheres. Então, isso é muito sério e eu penso que é por isso que nós temos que revoar todos os dias, quem puder revoar, fazer essa discussão, né, aqui no Instagram, nas redes sociais, para que a gente possa estar, de fato, tratando desse conjunto de direitos que nós podemos perder se nós mulheres, se os nossos parlamentares, se a gente não ocupar os espaços de poder que está sendo, mais uma vez, né, aí aberto com as eleições municipais. Então, assim, tudo isso tem a ver com direitos humanos, com direitos sexuais e reprodutivos. Então, assim, é muito importante que a gente esteja muito atenta a tudo isso. Bom, tem algumas informações aqui que é importante a gente passar. Desde o dia 8 de abril, que todas as mulheres grávidas, elas são consideradas pelo Ministério da Saúde como de risco, né, como população ou como grupo de risco, dentro desse contexto da pandemia. Né? Então, assim, vejam, nós temos aí um problema sério que tem andado, né, caminhado, passeado por dentro desse contexto da pandemia, que tem sido a violência, né, Edneide? A violência doméstica, ela se acentua nesse período de pandemia. Né? E aí, para a gente falar dessa questão, fazer essa abordagem da violência contra mulheres, contra meninas,
é importante a gente, então, trazer um pouco desse processo de construção do movimento feminista, né, e as lutas que a gente conseguiu colocar nesse trajeto aí aos longos dos 30 anos, né, que a gente se constitui a sociedade democrática, né? Então, com você. Comigo? Quando eu falei inicialmente que nós vimos a partir de outras grandes mulheres, né? Eu estou falando de um feminismo que começa lá no século XIX e ele vem até o século XX, e nós vamos ter duas vertentes mais ou menos estabelecidas nesse período, que é esse feminismo inspirado nas ideias da Revolução Francesa, né? Mas essa visão, ela era, digamos, do nosso ponto de vista, digamos, comportada, porque não visava mudar as estruturas, mexer com as estruturas postas, né? Mas mexia com direitos mais básicos, não com as estruturas que nos definem e que nos oprimem, muito menos as estruturas políticas e econômicas do mundo. Depois a gente encontra, em contrapartida a esse, um feminismo marxista. E nesse conceito aí, nós vamos ter grandes referenciais teóricos que são, claro, Clara Zetkin, Alexandra Kollontai, Rosa Luxemburgo e tantas outras, né? Nesse período, a gente vai encontrar o quê? Mulheres que estão reivindicando igualdade de direitos, igualdade salarial, redução de jornada de trabalho, direito ao voto. Olha isso lá num tempo bem distante de nós, mas que fez com que sejamos hoje o que nós somos, em termos de já ter conquistado direitos individuais e direitos coletivos, né? Minha beleza está querendo cair aqui o tempo todo, né? As mulheres não podiam sequer participar do movimento sindical. Imagina de movimento político, imagina concorrer a algum cargo eletivo, né? Isso podia fazia votar, parte não de um podia período votar e concorrer. Não podia nem votar, imagina. E então elas começaram a fazer essa discussão. Olha, nós precisamos ver onde nós estamos. E nós vamos avançar em todo esse processo político, vamos ter várias visões feministas, e naquele momento, algumas mulheres negras históricas e valorosas e teóricas também já percebiam que não pode haver um só feminismo. Não existe. Aí a gente entra num conceito de feminismos variados, diversificados, né? Porque nós não somos iguais. Eu sempre tendo a dizer assim, eu não consigo dizer que eu sou fulana, eu defendo fulano, não, eu não sou. Eu posso defender, porque o sentimento de ser e de existir, ele é único, ele não pode ser meu. O meu é a minha compreensão de mundo, de sociedade, de princípio, de coisas que eu defendo, para mim aproximar e apoiar aquela pessoa, sua condição, né, o seu lugar de fala e sua forma de viver no mundo. Então, nós vamos viver nesse processo, saindo das mulheres radicais, das mulheres comportadas, das mulheres não comportadas, e a gente chega a outros feminismos. E nós vamos ter o feminismo indígena, nós vamos ter o feminismo, porque o feminismo indígena a gente nem discute muito, né? Parece que é tão distante de nós, mas é tão próximo, principalmente aí na região norte, que há aquele feminismo em que elas estão lá e nós dizendo do lado de cá que elas têm que não aceitar a reprodução, que não tem que... A gente está discutindo que as indígenas não têm que aceitar a reprodução, porque nós estamos falando de reprodução e direitos de reproduzir, certo? Mas a gente não está falando do direito delas quererem reproduzir. Por quê? Porque a dimensão dessa discussão delas, como feministas, é outra. Como não reproduzir se eu quero manter a minha espécie? Que eles querem matar. Né? Então, assim, é uma discussão muito distante da gente. A gente pouco fez, né? Pouco fez e pouco faz. Mas esse feminismo vem muito se fortalecendo e fazendo reivindicação de demandas que passam desde a reprodução até o direito à terra. Correto. Né? E aí nós vamos passar para outros feminismos do anticapacitismo, que é uma linha de feminismo das pessoas com deficiência. E essas pessoas... E eu quero só chamar a atenção que essa questão do direito do feminismo, né, nos coletivos, né, indígenas, com as mulheres indígenas, está muito focado na questão do direito à preservação do seu estado cultural, né, da sua cultura. Com certeza, né? E nós amazônidas, nós temos muito isso, porque aqui nós temos uma coxa de retalho, de identidade, né?
de identidade cultural feminina. Nós temos mulheres ribeirinhas, mulheres quilombolas, mulheres indígenas, mulheres trabalhadoras rurais, mulheres assentadas, mulheres das barragens. Então, assim, a gente tem um tecido social muito diversificado, né? Então, esse feminismo, nesse contexto, nesse universo do diverso, é isso que nós estamos construindo no sentido de fato, conseguir conciliar, né, as lutas para que a gente possa continuar caminhando juntas. Né? Claro, cada um vai ter suas referências e seus referenciais, mas isso não vai distanciar a gente, ou não vai... A gente não pode permanecer no isolamento ou distante dessa luta, porque, no fundo, nós queremos uma única coisa, né? Uma igualdade e uma equidade de gênero que seja capaz de permitir que a mulher tenha vida digna e plena nessa sociedade. Interrompi, né, Mona? Não, sem problema, a gente está aqui no debate e está muito bom. Então, quando eu falo que as mulheres negras, já lá atrás, elas já faziam essa reivindicação de dizer minhas demandas não são as das mulheres brancas. Nossas demandas são... Nós temos a condição de mulher, mas não temos a condição de existência de classe. Então, muito menos de raça. Então, nós fazemos a nossa reivindicação e precisa estar, mesmo que colada, mas referenciada em nós. Né? E assim, elas vão dizer que o padrão de branco, de classe média alta, que somos nós, mulheres feministas, classe média alta, branca, não corresponde às demandas delas. Né? Não significa dizer necessariamente uma separação, mas uma compreensão que precisa ir além da nossa compreensão de só feminismo em si. Né? Correto. Tem uma referência muito importante nessa linha de feminismo, que o nome dela é Sojourner Truth. Ela foi uma ex-escrava que se tornou oradora. Ela chamou a atenção da sociedade de sua época, em 1851, dizendo que eu vou ler, de tão lindo que é. Preciso ler. Aquele homem ali diz que é preciso ajudar as mulheres a subir numa carruagem, que é preciso carregá-las quando atravessam um lamaçal, e que elas devem ocupar sempre os melhores lugares. Isso nos trens. Nunca ninguém me ajuda a subir numa carruagem, a passar por cima da lama, ou me cede o melhor lugar. E não sou uma mulher? Olhem para mim, olhem para meu braço. Eu capinei, eu plantei, juntei palhas nos celeiros, e homem nenhum conseguiu me superar. E não sou uma mulher? Eu consegui trabalhar e comer tanto quanto um homem, quando tinha o que comer. E também aguentei as chicotadas. E não sou uma mulher? Pari 5 filhos, e a maioria deles foi vendida como escravos. Quando manifestei minha dor de mãe, ninguém, a não ser Jesus, me ouviu. E não sou uma mulher? Olha que lindo. Isso faz a gente compreender a condição de todas as mulheres negras em todo o tempo da humanidade. Falar um pouco mais faz a gente chorar. Então, só para dizer que, mesmo que nós, brancas, sejamos parceiras de luta, a gente não compreende a dimensão da dor e da necessidade de cada mulher. Né? Desse tempo mais moderno, nós vamos encontrar Angela Davis e Bell Hooks, que são as pessoas que teorizam a respeito disso, né? Que são maravilhosas, inclusive. E a gente vai entrar num outro momento, que da década de 90 para cá a gente não tem percebido naquele momento, mas percebe muito mais hoje, que é o transfeminismo ou o feminismo trans, né? Nessa linha vai muito mais demanda, muito mais aprofundamento teórico do que possamos pensar. Né? Porque o feminismo trans também faz uma crítica ao nosso feminismo. Porque nós não temos nem a compreensão da dimensão daquilo tudo. E aí é muito complexo. Nós somos chamadas de cis. Somos pessoas cis. Por quê? Porque a gente pensa que a gente é normativa, né? Homem, mulher, não sei o quê. E aquela infinidade... A nossa formação cristã ocidental, né? Estabelece todo um padrão de relações. Binário, né? Unicamente
doutrinário, porque nós somos assim, né? Exatamente. Desculpa, não é que nós somos assim, fomos estabelecidas assim. E Exato. essa concepção não permite as diferenças de orientações de corpos, né? Nossos corpos não podem ser orientados por outras razões que não a da reprodução, que é o debate que a gente está fazendo. Né? Exatamente. Então, a gente vai encontrar depois, já bem em todo esse contexto, um feminismo mais transnacional, nesse momento mais dos últimos 10, 15 anos, que é o feminismo transnacional, tem a ver com coisas mais que a gente já vê no nosso dia a dia, a discussão do meio ambiente, a discussão exatamente de preocupação com o ser humano, com o ambiente, nós nesse ambiente, né? E eu não estou falando de ambiente de feminismo ambiental, que também existe, já é uma outra vertente. O transnacional está mais contrário às globalizações, a esse capitalismo selvagem que tem feito tantas maldades, e a gente não precisa falar disso aqui agora, porque senão a gente perde o norte do nosso debate, né? Então, a gente vai chegar numa coisa muito... Oh, meu Deus, não caia, flor linda! A gente vai chegar no feminismo porque internet. Porque a Frida está pedindo para participar também, mano. Aí, deixa eu falar, mulher, tu não está falando de mim. Tu falou de tantas referências, então me citou aqui. Né? Exatamente. Deve ter sido isso. Então, e aí a Bené me pede, quando ela me convidou, ela disse, mas você tem que falar das mulheres na internet. Né? Nós e as mídias sociais, nós e o mundo digital. Mas deixa eu te falar uma coisa aqui interessante também, né? Que você estava falando dos feminismos, das várias correntes, né? O feminismo, a questão da interseccionalidade, né? Interseccionalidade, exatamente. Interseccionalidade. Aí eu digo assim, minha Nossa Senhora, pelo amor de Deus, eu queria só me definir como feminista e pronto, sabe? Eu não queria ter eu dizendo isso, conversando com a professora Ivonete. Aí a professora Ivonete, ela não conta conversa, né, mano? Ela disse assim, pois então vai estudar, bonita, tá? Se tu quer ser só feminista, tu vai estudar. Lá vai eu estudar. Aí, assim, é importante a gente compreender esses processos históricos, porque hoje, e aí para introduzir essa nossa entrada aí pelas redes e mídias sociais, porque hoje as narrativas elas são muito instantâneas e imediatistas, né? Então, a gente tem que ter um cuidado mesmo, porque senão a gente acaba vendendo uma obra, né? Uma obra que nos oprime, né? Uma obra que nos anula, uma obra que vai direto afetar essa coisa, né? Da minha capacidade como ser humano, né? De ter a liberdade, né? Para decidir sobre o meu corpo, sobre minha vida, enfim. Então, eu acho que o que mais eu tenho dito nas minhas falas ou palestras com relação à riqueza do processo e do histórico feminista é essa construção plena e dinâmica dos feminismos, né, e que hoje as novas gerações, Edneide, nossas ativistas, meninas ativistas, né, adolescentes e jovens ativistas estão trazendo consigo, né? Claro que a gente sabe que é uma experiência ainda, né, um processo, é um conhecimento em processo, mas é muito interessante que elas já estão se percebendo nesse contexto da pluralidade feminista, né, que a gente não tem uma única verdade feminista, né, porque eu vejo que, assim, nós, por muito tempo, nós ficamos batendo, quebrando o braço, por que as pessoas ficam dizendo que eu sou feminista, então eu sou mal amada, eu sou, eu ando assim, hippie, ou coisa parecida. Enfim, a gente ficava nessa discussão subterrânea, né, como diz uma amiga nossa, Cleo, subterrânea, e a gente não avança, né? Aí, com todo aquele processo de construção da ciência sob a perspectiva de gênero, a gente vem avançando nas teorias feministas. Isso que é muito bom. E aí a gente tem nossas companheiras teólogas feministas que estão aí, gente, inclusive desbravando, furando o cerco, né, e dizendo que sim, que as católicas também têm o direito, assim como as cristãs, as evangélicas e todas mais, têm o direito de ter uma vida digna, com livre escolha,
né? De viver uma relação sem violência, de viver uma relação sem abusos, né, de seu companheiro. Então, assim, eu penso que, embora nós tenhamos nesse período aí mais recente, vivendo ou vivenciado, né, algumas dores por conta de algumas perdas ou de algumas ameaças, mas eu vejo também que nós estamos em pleno vapor, em plena revoada feminista, de fato, construindo, né, esse tecido social de um feminismo mais plural, que de fato compreende a mulher ribeirinha pescadora, a mulher intelectual da academia, da ciência. Então, isso está sendo muito legal e eu quero assim, deixar meu sincero afago às jovens feministas, né, que estão aí enriquecendo esse cenário. Junto a elas, as mulheres negras, que já eram e já tinham todo esse processo histórico combativo de luta anti-escravagista, e hoje elas estão no proscênio, né? E a gente está ganhando muito com isso, muito com isso. Sim. Então, assim, nós não precisamos, nós somos diferentes, mas nós não precisamos, e temos divergências, sim, porque a democracia se constrói não no consenso, mas no dissenso, né? Então, a gente tem que, de fato, estar se confluindo nessas conjecturas e nesses conteúdos filosóficos feministas, que é para a gente sobreviver a essa coisa contrária que está querendo nos abater. Né, minha companheira? Sim, deixa eu só dizer, estou aqui com a Silvia Ferreira, a Júlia Esté, a Ana Paula, ótimo, todo mundo aí. Fagner, a Val, enfim, a Júlia está dizendo aqui, manas, diante desse cenário de pandemia e pandemônio, o que podemos fazer junto nessa disputa de narrativa pelos direitos das mulheres? Ela está perguntando isso, a Júlia. Pois é, a gente está tentando fazer da mídia a nossa ferramenta de interlocução, que a Edneide vai já falar. Mídia, ferramenta de interlocução, com certeza. Isso. Eu acho que uma das coisas... A Suelen também, a Miriam está dizendo aqui, ó, estamos entrando no processo eleitoral, é hora de pressionar por políticas públicas. A Bia, minha filha linda, querida, que está em Santa Maria. Beijo, Bia. Um beijo, Bia. Obrigada por estar aí conosco. Amo vocês e eu também te amo, minha filha querida, linda. Nós também. A Ida está dizendo, a pobreza entre mulheres também aumentou na pandemia, isso é uma verdade. E vamos lá. Vamos lá, Edneide, com você. Eu acho que tem tanta coisa para a gente discutir que eu já estou aqui, ó. Outra live. Mas olha só, a gente assim não parou, o movimento está a todo vapor, né? Nós temos nessas eleições plataformas feministas a serem apresentadas aos partidos políticos. Um dos partidos o qual eu pertenço, que é o PT, né? Tenho Elas por Elas na campanha eleitoral, que é para a formação de mulheres, tanto na formação política quanto na formação para a relação com a mídia. A gente não está parada nisso. A gente tem uma demanda desde a eleição passada, a gente já tem uma plataforma feminista que apresenta aos candidatos e candidatas. Olha aqui, ó, nós já temos essa discussão, a gente não vota mais em homem e, principalmente, se for o pior deles, assim, em termos de compreensão de nossas demandas, né? E aí, está rolando muita candidatura de mulher esse ano. Isso é uma das coisas de muito avanço, porque as mulheres compreenderam de uma vez por toda a importância de ocupar os espaços de poder, disputando para serem legitimadas, né? Legitimadas num processo eleitoral. E aí tem os chamados mandatos coletivos, que está bombando essa discussão, e eu acho que esse é um dos caminhos que a gente pode trilhar para fazer valer nossas demandas. Fora isso, no parlamento, terminando essa pandemia, porque ele em sessão remota não existe, as comissões de direitos humanos dos parlamentos fazem esse debate. É uma via onde a gente pode ocupar e solicitar debate, porque a sociedade tem direito de propor debates. Então, os temas estão aí, a gente procura saber quem é aquele parlamentar ou aquela parlamentar que tem sintonia com nossas demandas e propor que façam seminários, nós estaremos lá discutindo todos os nossos questionamentos, fazendo questionamento e discutindo o que a gente pensa, né? E tem uma coisa legal,
tem uma coisa legal também, Edneide, que talvez esse espaço hoje seja até mais facilitado para as mulheres, penso eu, para a gente entrar naquela pauta da mídia, das mulheres e a mídia, e principalmente a questão das eleições, penso eu que hoje talvez a gente tenha uma maior facilidade em agregar, né, poder, avançando nessa interatividade com as mídias, com as redes sociais, porque a gente sabe que elas são, assim, o núcleo maior, preponderante nesse processo da campanha eleitoral, haja visto, inclusive, essa questão da pandemia. Então, eu penso que se as mulheres conseguirem avançar, né, no acesso a essa tecnologia, né, eu tenho certeza, se partidos conseguirem perceber a importância disso nesse processo, e todas as redes e coletivos também, eu penso que a gente consegue avançar. Vamos lá. Avançando alguma coisa. A proposta de uma coletiva, tem uma pergunta aí, Bené. Júlia está perguntando, lê. A questão pergunto se não seria oportuno as manas de Porto Velho pensarem numa proposta de compor um mandato coletivo feminista em defesa de nossa pauta. Tudo é válido, penso. Com certeza, esse é o debate mais novo que a gente tem. Né? Isso floresceu muito quando do assassinato de Marielle Franco, né? E as assessoras dela fizeram uma chapa e tem um mandato coletivo no Rio de Janeiro, né? Mas nós avançamos, né, não é só elas que criaram. Em Recife também teve um caso de candidaturas majoritárias, governadora e vice-governadora feministas, né? Então, ficou muito legal a composição. Então, mas assim, a gente estava falando, ainda não terminamos interseccionalidade, que é o que é ser preta, né? Preta, feminista e trans. Isso aí a gente vai encontrar nas redes muitas pessoas que já estão se colocando, né? Na sociedade com sua visão feminista dentro dessa perspectiva da interseccionalidade. E depois a gente vai ter também, quando a gente vai encontrar nas mídias, no mundo virtual, no mundo digital, muitas mulheres escrevendo, tem muita gente se escrevendo e se expressando, muita mulher, muita mesmo. E aonde é que as jovens feministas se encontram? Eu me encontrei no meu feminismo na faculdade. Elas estão se encontrando na rede social, na internet, né? Claramente é na internet, né? Claro que nós vamos dizer assim, e como é que é isso? Como é que eu compreendo essa super exposição da minha intimidade, que não sou eu, mas é quem se coloca como uma digital influencer e que se propõe a ser um objeto cultural, né, das mídias sociais, e ali, através dali, passa uma mensagem. Nós temos artistas, inúmeras mulheres artistas que estão fazendo esse trabalho, né, de digital influencer. E nós também vamos enfrentar os problemas das fake news contra elas, inclusive, não só contra políticos. As fake news, elas afetam todo mundo, inclusive elas estão dentro do processo da Covid. Deixa eu só ler um negócio aqui que me deram. É meu sobrinho aqui, lindo e maravilhoso, me assessorando. E a Ida dizendo, e o pessoal dizendo, só tem mais 7 minutos. Não, a gente já vai terminar. Calma. Então, mas assim, a extorsão a ação dos hackers nas redes sociais das mulheres, a humilhação pública com as fotos das mulheres, isso faz parte, né? São violências virtuais que a gente está vivendo nesses tempos. Mas a gente tem também como discutir essas mulheres feministas que estão fazendo a história, né? Uma importantíssima dela, que é Lola. Escreva Lola, que sofreu, assim, um ataque cruel dos machos na rede social dela, no blog, e ela é uma pessoa que foi para a justiça, discutiu tudo, e está lá, né, fazendo sua discussão política. As outras feministas, que são pessoas novas, que trazem muito mais experiências pessoais do que visões teóricas, elas também estão escrevendo, elas também estão dizendo alguma coisa. Então, a gente resume dizendo que tudo isso são feminismos, né? Várias formas de se ver e de se sentir, de se colocar. Eu acho que a gente, dessa forma, conseguiu superar um pouco essa pauta, não sei.
Como é que a gente poderia falar mais alguma coisa? A gente tem que sair, porque já estão avisando aqui que já está terminando o nosso tempo. Eu quero, então, agradecer, dizer que foi maravilhoso o debate, agradecer a todos que estão nos acompanhando e que a gente volta com a nossa revoada. Muito obrigada, Edneide. Um beijo no